câncer de próstata é o segundo tipo da doença que mais mata os homens. Para aumentar as chances de cura, é preciso fazer o diagnóstico precoce. Para falar sobre a doença e a campanha de prevenção Novembro Azul, recebemos a deputada Graça Pereira, o doutor Antônio Tavares, que é membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio, e o psicanalista Enéas Amaral, que também é pastor da Igreja Batista Memorial da Ilha. Muito obrigada pela participação de todos. Doutor Antônio, vamos começar com o senhor para falar sobre essa campanha de prevenção e para explicar para os homens a importância dessa prevenção do câncer de próstata, como isso pode ser feito atualmente. É uma oportunidade assim muito importante de estar trazendo a discussão junto com a população dessa situação que é tão importante, que é o câncer de próstata. E lembrar que a prevenção a gente divide em dois tipos. A prevenção primária, que é quando você evita que uma doença apareça, e a prevenção secundária, que é quando a doença está presente, mas você evita as consequências mais graves que essa doença pode trazer. Então, em relação à prevenção do câncer de próstata, a nossa preocupação é sempre você poder fazer uma identificação precoce do problema para que o tratamento seja eficaz, você buscar a cura do problema e ter o mínimo de sequela possível relativo àquela doença. A partir de que idade o homem deve fazer o seu primeiro exame de próstata? Para a população em geral, a recomendação da Sociedade de Urologia é que a partir dos 50 anos o homem faça anualmente o exame de toque da próstata, é um exame simples, e um exame de sangue, que é o exame do PSA, que é uma substância que só a próstata produz, e você consegue identificar isso no sangue. Para aqueles pacientes que têm histórico na família, ou pai, ou irmão, algum parente de primeiro grau que tenha câncer de próstata, essa idade ela é recomendada a partir dos 45 anos. Significa que essa hereditariedade funciona como um fator de risco para esse homem ficar com o alerta ligado mais cedo do que os demais. Perfeitamente. Porém, o câncer de próstata hereditário ele é muito raro. Menos de 10% dos pacientes que têm câncer de próstata têm esse fator hereditário presente. Mas é uma observação porque esse paciente tende a ter o surgimento dessa doença mais precoce, mais cedo. Então, por isso que a recomendação é a partir dos 45. Essa campanha do Novembro Azul, ela envolve vários setores da saúde. E o senhor acha que ela vai produzir um efeito nessa população jovem, para ela já se conscientizar desde cedo, que quando chegar aos 40 anos, aos 45, ela já tem que tomar cuidado? Porque a mulher hoje, ela é consciente, né, de tanto Outubro Rosa, campanha de câncer de mama, as mulheres já são conscientes da necessidade do preventivo da mama. Agora, no homem, o senhor acha que essa campanha vai dar um upgrade na população? Ele vai sentir que não, tenho que fazer sim, preciso? É porque tem que ter uma tomada de consciência, né? Deputada Graça, a gente já vê isso na prática. No consultório, você já vê que nesse mês de novembro a procura o paciente chega lá, doutor, eu vim para fazer o exame. E muitas vezes você conversando, ele mesmo fala, ou vem porque ele criou essa consciência, essa conscientização da necessidade, da importância, ou porque a família o cobra isso, né? A esposa, os filhos, falam, pai, vai fazer o exame, vai fazer o exame. Então a gente observa que esse espaço ele dá um resultado muito rápido nessa campanha, e é um mês de campanha. E, pastor Enéas, dentro das igrejas, o senhor percebe que os homens buscam o senhor para conversar, para perguntar o que o senhor acha, se deve fazer o exame? Eles têm vergonha? Ainda tem uma resistência em se falar sobre o assunto, né? Raramente as pessoas procuram para seguir a nossa orientação. Eu até acho que a liderança evangélica ela deve atuar de forma mais ativa na informação dessa campanha, de fazer o exame. O liderado olha também para o nosso exemplo. E eu acho que o ideal também é quem tem a idade já fazer o exame, falar que fez com mais naturalidade, incentivar também as suas ovelhas a fazerem, as pessoas no ciclo de amizade também a fazerem, e falar desse assunto com mais naturalidade. Desmistificar um pouco isso, tirar o mito, né? Quebrar esse tabu, porque é uma coisa natural e é um bem para a saúde do homem, né? É uma prevenção, não é nada invasivo. Sim. É até uma coisa que as pessoas às vezes ficam com medo, os homens, se é um exame doloroso, mas não é nada disso, né? Dói?
Bom, olha a minha pergunta. É uma pergunta que, assim, no imaginário popular, existe essa questão de ser um exame muito desconfortável. Mas existe uma técnica para se fazer esse exame. Esse exame, você normalmente usa alguma substância que vai poder lubrificar a região que você vai examinar. E uma coisa muito interessante é assim, que o ânus, ele tem um esfíncter, é um anel muscular que mantém ele fechado. E existe um reflexo que quando você comprime próximo a essa região do esfíncter do ânus, isso gera um reflexo de relaxamento. E aí você consegue fazer o exame com muito mais tranquilidade. Mas é importante essa colaboração do paciente, essa tranquilidade para facilitar o exame. Mas assim, não é um exame que você faz com essa ideia de que vai chegar ali e já vai fazer o exame. Existe uma técnica para ser feito o exame de uma forma mais adequada. Há muitos anos atrás, nós mulheres, quando começamos a fazer preventivo do câncer, também sofríamos dessa preocupação, né? Hoje não, hoje a mulher faz o preventivo, é uma coisa normal da vida dela. Sim. Corriqueira anual, não existe nenhuma preocupação. E para o homem tem que acontecer isso também, né? A gente observa isso, porque assim, a gente também tem muitas pacientes mulheres, né? Tem gente que acha que o urologista só tem paciente homem. E você vê que muitas pacientes elas se sentem endividadas quando elas falam que ainda não fizeram o preventivo. Puta, esse ano ainda não consegui fazer meu preventivo. Existe já uma naturalidade que a gente está observando que o homem vem aos poucos adquirindo essa cultura de ter que buscar o exame, de ter que fazer uma avaliação da sua saúde. Isso é uma coisa que a campanha ajuda muito, de uma forma assim, muito prática, né? A gente vê que os pacientes têm buscado. Homens jovens têm câncer de próstata? O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, assim, você fazer uma campanha para fazer exame de PSA com um paciente com 30, 35 anos, esse paciente não tem câncer de próstata. Não é, estatisticamente, ele não está dentro desse grupo. Então, assim, por isso que essa discussão da idade é uma coisa que tem muito espaço, até porque há uns anos atrás se considerava o ideal a partir dos 40, para quem tem histórico na família, e 45 para a população geral. E com os dados de investigação na população, se viu que o ideal era jogar 5 anos para frente, 50 e 45 para os pacientes de maior risco. E, doutor Antônio, a gente fala sobre os exames preventivos, o PSA e o exame do toque, e alguns homens querem insistir nessa coisa de fazer o exame do PSA, porque é mais simples, fazer o exame de sangue, para descartar, primeiramente, essa necessidade de fazer o exame de toque. O PSA descarta o toque, não? Excelente pergunta. Assim, na verdade, o PSA é uma substância que a próstata produz naturalmente. Então, o paciente que tenha qualquer problema na próstata, seja uma inflamação, uma infecção de próstata, um tumor de próstata, o PSA tende a se elevar a níveis mais altos do que o normal. Então, para início, ele não é um exame específico de câncer de próstata, quando está aumentado. E um outro dado importante é que de 10% a 20% dos pacientes, você tem um PSA dentro da faixa normal e no exame físico você já identifica uma nodulação, uma alteração suspeita e que se fosse olhar só o PSA ia passar em branco. E só um dado mais estatístico, a gente considera normal, com a idade, um aumento do PSA, porque a próstata tende a ter um aumento também do seu tamanho em função da idade. A gente considera normal em um ano que o PSA varie 0,75 a medida dele. Então, se você tem um PSA, vamos dizer assim, um PSA normal de 2,5, tem muitos exames que vêm como exame de referência 2,5. Se esse paciente ele tinha ano passado um PSA de 1 e esse ano vem com um PSA de 2,5, você vai olhar e falar, pô, está dentro do normal. Mas ele aumentou 1,5, ele aumentou o dobro daquilo que era o tolerado. Então, assim, não é um exame que basta você olhar a fotografia. Você tem que olhar a evolução disso aí. E tem que ter o toque associado, sim. E junto com isso, vem um tratamento. Quer dizer, foi identificado um câncer de próstata. Necessariamente haverá uma cirurgia posterior a isso? Vamos lá. Com essa facilidade que tem hoje em dia do diagnóstico, por conta do exame de sangue e a facilidade do exame do toque, mais de 70% das doenças, dos tumores de próstata, eles são identificados nas fases bem iniciais. É justamente onde o tratamento cirúrgico ele tem um efeito curativo. Você remove todo aquele problema e o paciente ele tem uma chance muito boa de ser curado do problema.
Para aqueles pacientes em que a doença não está mais localizada na próstata, que ele já se estende para fora da próstata, não adianta você remover a próstata, porque você não vai curar o problema. Então, para esses pacientes, existem outras opções de tratamento. Radioterapia, tratamento com hormônio, existe um tratamento chamado braquiterapia, que você implanta umas sementes radioativas na próstata. E existem uns dados mais recentes da literatura, respondendo a pergunta da deputada Graça, que assim, nem todo paciente vai precisar ser tratado, porque, na verdade, você faz um acompanhamento do paciente, principalmente aqueles pacientes com uma idade maior, que tem um tumor com uma característica mais indolente, mais suave, não é aquele tumor com características agressivas, um PSA mais baixo. Você pode monitorar esse paciente. E às vezes ele fica anos mantendo aquele padrão sem necessariamente precisar fazer uma intervenção cirúrgica. Quando aquilo ali começa a mudar o padrão, você começa a identificar algum fator que mostra alguma agressividade diferente, aí sim você pode atuar na cirurgia. Mas, em geral, você já indica o tratamento curativo logo que faz o diagnóstico. Entendi. Pastor, o senhor que está todo dia ali, lida com homens, lida com mulheres, vocês têm como um hábito conversar sobre isso, a necessidade de fazer um exame, ou isso passa desapercebido e só quando chega numa época assim, que é como acontece agora, que é o Novembro Azul, que aí todo mundo começa a falar nesse assunto. Aí nesse momento, as igrejas elas estão falando isso para as pessoas, estou dizendo só as igrejas evangélicas, não estou falando em todas as igrejas, em todas as religiões, é porque é onde você tem concentração, liderança e facilidade de falar com as pessoas. Sim, muitas igrejas já estão participando de forma ativa da campanha, pelas redes sociais, ou até mesmo falando do púlpito, a importância de fazer os exames preventivos. Eu vejo, sim, um avanço de uns anos para cá da participação da igreja nesse assunto. É claro que isso é falado muito mais vezes de forma informal do que da forma como deveria ser falado. Eu chamo de novo a atenção para a gente levar essa questão mais a sério, falar mais desse assunto, até mesmo promover campanha ali dentro da igreja, com série de mensagens, com série de cartazes, de coisas que vão chamar a participação dos homens para falar mais sobre esse assunto, com palestras, seminários e coisas desse tipo. É porque você tem uma população com mais idade. Geralmente nas igrejas o maior número de fiéis são pessoas com mais idade. É quando normalmente as pessoas começam a pensar nessa coisa. Às vezes o pessoal passa a juventude toda não está nem ligada nas coisas de Deus. Mas aí vai chegando com mais idade, ele começa a frequentar as igrejas, ele começa a ser mais participativo. Então acho que nesse momento precisa haver uma conscientização que é um espaço onde você pode trabalhar esse tipo de campanha. Porque além do que as pessoas escutam os seus líderes, sim, seja em qual religião for. Sim. Então acho que é um momento que há essa necessidade até das próprias campanhas de governo buscar junto das igrejas essa uma ação integrada com as igrejas, já que nessa época para a escola já não adianta nem ir para a universidade, né? Porque geralmente é a distância da faixa etária, a faixa etária é bem jovem, né? Então acho que a gente pode aí pedir que se faça esse tipo de união entre igrejas que são onde tem líderes que possam nos ajudar nas campanhas. E, deputada, assim, a gente, em relação à Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem uma disponibilidade assim, grande em estar podendo assessorar no que for necessário. É de todo interesse nosso que a campanha tenha esse grau de divulgação. Na verdade, assim, a divulgação ela tem sido mais... tem tido uma abrangência maior do que a gente esperava, mas assim... a gente está muito satisfeito e se coloca à disposição para qualquer ajuda que possa ser dada nesse sentido. Porque tem até a vantagem das redes sociais hoje, né? Facilita bastante. Sim. Bom, gente, vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta debatendo esse assunto, falando também sobre as consequências desse tratamento do câncer de próstata no próximo bloco. A gente volta já já, não saia daí.